Neste vídeo. Mesmo tendo acontecido há bastante tempo, essa experiência ainda me assombra. Era setembro do ano passado quando passei a noite na casa dos meus avós. A noite começou normal, comemos o delicioso bife da minha avó, assistimos TV e folheamos álbuns de fotos antigas. Quando chegou a hora de dormir, fui para o quarto de hóspedes, o mesmo cômodo que costumava ser meu quando morávamos com eles. Por volta das 2 da manhã, liguei meu notebook para tocar música enquanto me preparava para dormir. Preciso contar que aquela casa sempre teve suas estranhezas. Eu sempre fui de sono leve e acordava ao menor ruído nos pisos de madeira do corredor. Várias vezes acordei com passos suaves no corredor, passos que vinham de lugar nenhum e iam para lugar nenhum. Meus avós juravam que não haviam saído da cama. Uma vez cheguei a verificar, mas todas as portas estavam fechadas e ninguém parecia estar acordado. Os passos simplesmente existiam, sem dono, sem explicação. O layout do meu quarto tornava tudo ainda mais perturbador. Havia um pequeno corredor em L antes de chegar à porta de entrada, o que significava que da cama eu não conseguia ver a porta diretamente, apenas o corredor que levava até ela. Era como estar num labirinto em miniatura, onde qualquer coisa podia estar escondida na curva, fora do meu campo de visão. Naquela noite, adormeci rapidamente. Mas acordei de repente às 4 da manhã, sem sequer lembrar de ter pegado no sono. A transição foi abrupta demais, como se alguém tivesse ligado um interruptor na minha consciência. Me sentia estranhamente exausto, com aquele tipo de cansaço que parece pesar nos ossos. Isso era incomum, pois normalmente quando acordava no meio da noite me sentia bem desperto. Dessa vez, porém, estava realmente cansado, como se tivesse corrido quilômetros em sonhos que não conseguia lembrar. Não ouvi nada que me acordasse, mas sabia com absoluta certeza que não havia acordado sozinho. Era aquela sensação primitiva, aquele instinto antigo que nos avisa quando algo está errado. Olhei para o corredor com os olhos semicerrados, sem ver nada na escuridão. Apenas o vazio negro, denso e silencioso. Voltei a cabeça para o travesseiro e fechei os olhos, tentando me convencer de que era apenas paranoia. Fiquei ali por alguns minutos, no limiar do sono, naquele estado estranho entre estar acordado e dormir. Então ouvi o som terrível da porta do meu quarto se fechando. Não foi um rangido suave nem um clique gentil. Foi um som definitivo, sólido, impossível de ignorar. Meus olhos se abriram instantaneamente. Ergui o corpo do travesseiro, encarando o vazio escuro do corredor. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Devo ter ficado congelado naquela posição por um minuto inteiro, talvez mais, esperando por algo, qualquer coisa que explicasse o barulho. Finalmente, reuni coragem para sair da cama e fui até a porta, meus pés descalços gelados contra o piso de madeira. Não havia nada lá, mas eu sabia que algo estava profundamente errado. Eu sempre mantinha aquela porta fechada. Sempre. Era um hábito antigo, uma necessidade quase obsessiva. Então quem a abriu? Quando? Por que não ouvi o som dela abrindo, só o de fechar? O pensamento me fez tremer. Rapidamente tranquei a porta com mãos trêmulas e voltei correndo para a cama, pulando os últimos passos como se algo pudesse me agarrar pelos tornozelos. Tentei me convencer de que devia ter sido um dos meus avós, embora não conseguisse imaginar por que abririam e fechariam minha porta no meio da madrugada sem dizer nada, sem acender luzes, sem fazer qualquer outro som. A explicação não se sustentava, mas eu me agarrava a ela como um náufrago a uma tábua. Tentando esquecer, fechei os olhos novamente e fiquei em silêncio, respirando devagar, contando as batidas do meu coração até que começassem a desacelerar. Exatamente como antes. O mesmo cansaço pesado começou a me puxar de volta para o sono. Então vieram os passos. Passos correndo do lado de fora do quarto, vindo direto em direção à porta. Não eram os passos suaves que eu costumava ouvir. Eram pesados, urgentes, como de pés descalços batendo contra a madeira com força.
O som ficou mais alto, mais próximo, mais rápido. E então pararam abruptamente na porta do quarto, como se quem quer que fosse tivesse freado no último segundo. Esperei, completamente horrorizado e em completo estado de choque, cada músculo do meu corpo tenso como corda de violino. Alguns longos e angustiantes segundos se passaram. O silêncio era pior que os passos. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, rápida e superficial. E então ouvi a porta ser batida agressivamente de novo. Não aberta. Batida. Como se fechasse com violência. Dessa vez, tendo visto a porta já fechada há menos de 1 minuto, tendo ouvido eu mesmo trancar a fechadura, fiquei paralisado de pânico. Não havia como aquela porta ter se aberto sem eu ouvir. Não havia como ela estar fechando de novo se já estava fechada. Meu coração batia tão descontroladamente que sentia o pulso nas têmporas, nos pulsos, na garganta. Mas estava apavorado demais para me mover, apavorado demais para acender a luz, apavorado demais para gritar. Permaneci sentado na minha cama a noite toda até amanhecer, observando o corredor escuro, esperando por algo que nunca veio. A cada sombra que parecia se mover, a cada rangido natural da casa velha, meu corpo inteiro se preparava para fugir. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o quarto, quase chorei de alívio. Não contei aos meus avós para não assustá-los, e simplesmente inventei uma desculpa para ir embora cedo. Disse que tinha compromissos, que havia esquecido algo importante. Eles acreditaram, ou fingiram acreditar. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, estava dormindo na casa de um amigo, tentando pegar no sono enquanto deitado no chão, de olhos fechados e de costas para a porta. Já tinha quase conseguido esquecer aquela noite na casa dos meus avós, tinha quase me convencido de que era apenas um sonho muito vívido ou minha imaginação trabalhando demais. Então ouvi de novo. A porta se fechando, mas dessa vez suavemente, quase com delicadeza. O mesmo som inconfundível, a mesma sensação de gelo descendo pela espinha. Meu sangue congelou. Virei rapidamente para olhar meu amigo, mas ele já estava profundamente adormecido, roncando baixinho. Quando perguntei na manhã seguinte, ele não tinha ouvido absolutamente nada. Como podia não ter ouvido? Estava a poucos metros de distância. Surpreendentemente, não ouvi mais desde então. Nunca ouvi na minha própria casa, nunca quando estava sozinho em qualquer outro lugar. É como se aquilo, seja lá o que for, soubesse exatamente onde me encontrar. Como se estivesse me seguindo, esperando os momentos certos para se manifestar. Não tenho praticamente ideia do que tenho vivenciado, mas tenho um sentimento muito forte, uma certeza que não consigo explicar, de que estou sendo observado por uma entidade paranormal. Algo que encontra significado em portas que já estão fechadas se fechando novamente, como se estivesse tentando me dizer algo, ou me mostrar que pode manipular o mundo físico ao meu redor. Ainda não entendo a importância de uma porta já fechada se fechar novamente. É um enigma que me corrói. Seria um aviso? Uma ameaça? Uma tentativa de comunicação? Até hoje fico paranoico toda noite na cama, os olhos percorrendo cada sombra do quarto, os ouvidos atentos a cada som. Temo acordar com algo horrível, temo ouvir aqueles passos correndo novamente, temo o som de uma porta impossível se fechando no escuro. Porque agora eu sei a verdade, e quando você ouve uma porta fechar 2 vezes, algo está tentando entrar. Ou pior. Já entrou.